Salve, salve galera, salve, salve meus jogadores de futebol. Aqui mais uma vez Júnior Torquato falando da Eficaz Futebol Internacional. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que eu recebi há poucos dias ela fala exatamente isso: vale a pena jogar futebol na Europa em divisões menores? E essa pergunta, para mim, no meu caso, é muito fácil de respondê-la, porque eu já estive lá. Então, no final desse vídeo eu te falo perfeitamente quais são as minhas considerações e o que eu acho dessa pergunta, se vale a pena ou não jogar em divisões menores na Europa. Mas vamos lá, mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre o sonho de jogar na Europa. Hoje é muito fácil, você vê inúmeros jogadores querendo jogar na Europa, mas hoje o caminho ficou cada vez mais difícil. Também existe muitos enganadores aí no meio do caminho, empresários que prometem isso e aquilo, e na verdade eles não cumprem nada. Querem saber somente de especulação, somente alimentando um sonho, e eles não têm uma estratégia de começo, meio e fim. Então é o que nós chamamos aqui, na Eficaz Futebol Internacional, de Esperança Futebol Clube. Ou seja, você precisa fazer um bom campeonato. Primeiramente, vamos lá, vamos do primeiro passo. Você precisa estar em um clube, torcer para esse clube fazer um bom campeonato. Sendo esse clube fazendo um bom campeonato, uma ótima campanha, algum empresário vê você jogando para fazer uma proposta para você ou para o clube para que você vá jogar na Europa. Mas se você está em um time e esse time não é campeão, ele não está fazendo uma boa campanha, e aí? Como é que faz? Ainda mais jogando no futebol brasileiro, onde a maioria dos jogadores, chega a 70%, 80%, ficam sem jogar o segundo semestre. Se torna difícil. Então, o sonho de jogar na Europa, ele acaba sendo um pouco mais difícil. Mas no final desse vídeo eu vou falar para você como tudo isso é possível e o que nós fazemos. Mas se você já está com esse desejo de jogar na Europa, existem alguns fatores que precisam ser observados. E é sobre isso que eu vou falar com você. São exatamente 4 fatores que precisam ser observados. Vamos lá. Sem enrolação, vamos lá para o primeiro fator a ser observado: conhecer as regras do país. São poucos os jogadores que prestam atenção nas regras do país quando ele recebe o convite para ir jogar na Europa. Conhecer as regras do país é de suma importância para que você, vamos usar aqui uma gíria do futebol, para que você não corra errado. O que é correr errado? Você chegar lá no país e você tem lá o limite de jogador estrangeiro bem reduzido. Isso acontece muito dependendo da divisão a qual você está sendo direcionado. Então, conhecer as regras do país é de suma importância. Busque informações sobre quantos jogadores estrangeiros podem jogar, quantos jogadores extracomunitários já tem no elenco, enfim, para que você não fique correndo errado aí e caia aí na mão de um falso empresário, de algum aproveitador. O segundo fator a ser observado é o perfil de jogo do país. Como esse país joga. Eu recentemente não, na minha trajetória, eu tive em alguns países da Europa, principalmente na Áustria e na Alemanha. É um futebol muito de força, e dificilmente jogadores técnicos, muito técnicos, eles conseguem jogar nesse país. Então, às vezes a gente não entende o porquê que um jogador é super talentoso e não consegue jogar nesse país, porque não foi observado o perfil de jogo. Então, o ideal é que você observe antes o perfil de jogo, vê se o perfil de jogo do país está de acordo com o seu futebol. Talvez você me fale assim: mas jogador que é jogador joga em qualquer lugar. Não é dessa forma. Porque se você está em um país onde a predominância é de bola aérea e você tem 1,70 m, não tenha uma boa impulsão, dificilmente você vai jogar. Então, para essa sua viagem, para essa sua estada na Europa, ela não ser frustrante,
Observe antes qual o país, como o estilo de jogo desse país. Outro fator, esse é primordial, esse é ao concurso. Vamos lá, idioma. Necessariamente você precisa falar, porque é o que vai fazer total diferença. Hoje eu percebo muitos jogadores brasileiros perdendo espaço para os jogadores africanos, porque os africanos eles falam com certeza mais de um idioma, e a grande maioria, pelos os que eu conheci, que eu joguei contra e os que eu tenho amizade até hoje, todos eles falam inglês. Eles falam inglês, muitos falam italiano, falam francês. Então isso faz total diferença. E a gente percebe aqui no Brasil um pouco o jogador brasileiro um pouco acomodado com a questão do idioma. Mas se você quer fazer sucesso na Europa, quer ter um diferencial para poder ser contratado, idioma passa a ser aí uma vertente fundamental para você. Outro grande fator a ser observado, terceiro fator a ser observado, é se você é descendente de europeu. Esse é o maior diferencial. Se você for descendente de europeu, você já tem a possibilidade de ter passaporte europeu. E tendo o passaporte europeu, as portas elas se escancaram. Eu costumo falar que elas não se abrem, elas se escancaram para você. Por quê? Você passa a não ser mais um jogador extracomunitário, você passa a ser um jogador da comunidade europeia. Então, estando na comunidade europeia, você tem aí por mais de 26 países para você poder jogar. Fazendo uma conta de padaria, vamos colocar assim: se você tem 26 países, cada país tem 3 divisões, então você tem aí um mundo de clubes, um mundo de oportunidades para você poder desempenhar aí o seu futebol, poder cuidar aí da sua família, poder ganhar o seu dinheiro de uma maneira simples, de uma maneira honesta, de uma maneira bem eficaz. E vamos lá, por último, a nossa dica matadora de hoje, vamos dizer assim, o mundo ideal. Então vamos lá, vamos dar uma recapitulada. Depois que você conhece as regras do país, você conhece o perfil de jogo, idioma, e você tem possibilidade de ter dupla cidadania, meu camarada, o mundo ideal para você é treinar. Se você treinar, colocar em prática esses conceitos que nós estamos falando, se você treinou direitinho, tá afiado. Por que eu falo treinar? Porque muitas vezes eu percebo, né, onde eu trabalho em um clube onde tem vários candidatos a jogadores de futebol, e eles deixam de treinar muito fácil. E quando às vezes pinta uma oportunidade, eles não estão prontos. E aí vai demorar alguns meses para eles entrarem em forma. E isso faz com que as oportunidades elas sejam perdidas. Porque hoje no futebol é tudo para ontem. Tudo para ontem. Então se você está bem fisicamente, bem tecnicamente, tem possibilidade de ter dupla cidadania europeia, fala um outro idioma, cara, você está com a faca e o queijo na mão. E nós da Eficaz Futebol Internacional, nós temos uma oportunidade para você, uma oportunidade ímpar. Eu peço que você entre no link abaixo, que você preencha aí a nossa aplicação, e você verá de uma forma clara, de uma maneira objetiva, como nós podemos te ajudar aí a obter êxito dentro do futebol internacional, especificamente na Itália, que é onde nós temos a nossa sede e onde nós temos lá os nossos parceiros. Beleza? Então fica aí essa dica. Se você tem essa possibilidade, está dentro desse perfil, pode ficar tranquilo. Nós temos uma solução clara, objetiva, simples e eficaz para você. Aqui Júnior Torquato da Eficaz Futebol Internacional. Fica com Deus. Fui. Tenha um ótimo dia.